É assim, eu não sou cientista nem matemática. Eu estou ligada às artes e letras, mas fiz um texto sobre a geometria e a arte. Porquê? Porque a geometria está sempre com a arte, está sempre envolvida com a arte. Ora bom, vocês já, portanto, têm a matemática e eu vou, antes de falar, vou escrever só matemática e vou escrever álgebra e geometria, e vou escrever uma coisa, gramática, que isso já faz parte das minhas coisas, não é? Gramática e arte. Pronto, é só isso. Ora bom, então o que é que acontece? A matemática é uma ciência, não é? Uma ciência do raciocínio dedutivo e que, quando vocês fazem cálculos e fazem as vossas contas e tudo isso, estão a fazer um exercício matemático, portanto, que dá álgebra. Quando vocês vão à loja comprar uma coisa qualquer, vão pela rua, viram à direita, viram à esquerda, já estão a medir um certo espaço. E isso já é a geometria. Portanto, a geometria trata exatamente das propriedades da linha, do ponto, da curva, etc. E nós vamos encontrar... pois é, mas eu falo alto. Ora bom, então e o que é a gramática? Porquê é que se estuda a gramática? A gramática estuda-se porque é um conjunto de regras para as pessoas de uma língua, regras de uma língua, a uma estrutura, para se falar e escrever corretamente. Por isso é que quem não sabe, às vezes diz, olha, deu um pontapé na gramática. Portanto, vocês têm mesmo que saber gramática. E há na arte uma gramática também. E muita dessa gramática está ligada à geometria. Ora bom, portanto, já falámos. E arte? Há várias definições sobre arte. Mas a arte, no fundo, é uma expressão do ser imaginativa e criativa com um certo fundamento. Porque tem que haver um fundamento. Havia fundamento, mais antigamente, que era sempre o mesmo, e depois houve outros fundamentos. Ora, portanto, estas são 4 importantes: a geometria, a gramática e a arte. Ora, bom, o que é que acontece? Acontece que houve ao longo dos anos, várias produções em que a geometria entrava. E começamos da pré-história até à atualidade. Nós temos aqui 3 vasos pré-históricos, onde vocês veem a linha, o ponto, as curvas. Porque desde da pré-história que a linha, o ponto e a curva serviu de decoração. Isto é, pré-história. Imaginem, e são muito bonitos estes. Portanto, são linhas paralelas. Aqui assim não se vê bem, mas são incisas. Têm uma espécie de triângulos feitos por pontinhos. Pronto. Estes são os vasos pré-históricos. Portanto, já se usava a geometria na decoração desta cerâmica. Vamos passar a seguir. Ora bom, aqui temos uma coisa, portanto, que é toda a gente sabe, uma pirâmide. Exatamente. Pronto. Ora, são conhecidíssimas as pirâmides do Egito. Ora bom, as pirâmides do Egito, que já têm mais de 2000 e tal anos. Antes, portanto, na antiguidade, chamava-se 7 maravilhas da arte. Das 7, só restou a pirâmide de Gizé, no Egito. Foi a única, o resto foi tudo destruído. O farol de Alicana, etc. Bom, eu não vou entrar nesses pormenores. Ora bom, agora a seguir, portanto, nós temos aqui uma forma geométrica. Aqui já foi apresentado, aqui temos colunas, portanto, uma espécie, cá está sempre a geometria com estas verticais. Pode passar, já foi o Parthenon, portanto, na Grécia. Cá temos nós os arcos feitos de curvas, o aqueduto de Segóvia, portanto, que é muito conhecido, e cá temos a geometria feita em arcos sobrepostos, neste caso. Vamos a seguir. Isto aqui já foi uma renda, no fundo, que é de origem árabe, que é em Granada, o Pátio dos Leões. E agora, sobre o Pátio dos Leões, eu vou fazer uma coisa. É que houve uma regra que os vossos professores de matemática depois podem ensinar, que é uma relação há uma linha, por exemplo, que tem 3 pontos.
do A, B e C. O B e C é mais pequenino e o A e o B é maior. E há uma relação do B e o C, do pequenino, com o grande, que tem uma relação com o todo. Isso é uma fórmula matemática que, melhor que ninguém, os vossos professores de matemática podem explicar. Essa regra de ouro, chamada divina, também divina regra, também chamada regra áurea, enfim, aplica-se muito na arquitetura. E neste Pátio de Leões, nós estamos a ver o pátio, foi aplicada pelos arquitetos e pelos matemáticos essa regra. Essa regra de ouro, portanto, essa relação de um ponto, de dois pontos com um terceiro, é uma regra que veio até aos nossos dias na pintura. Portanto, não é só na arquitetura, é também na pintura. Bom, vamos passar. Portanto, cá temos aqui, nós temos aqui metade, portanto, de uma esfera. A cúpula de São Pedro em Roma. Cá temos, antes disso. E vamos ver as formas triangulares do frontão e, portanto, como vê, é tudo geometria. Está tudo feito na geometria. A arte clássica tem muito a ver com a geometria. A seguir, pronto, isto é para mostrar que não se faz assim uma cabeça de qualquer maneira. Quando se desenha, tinha que se ver a proporção. A proporção era importantíssima. E, portanto, isto aqui portanto, um desenho de um estudo sobre a divina proporciona. Divina, a tal proporção divina. Vamos passar. E agora chegámos a um ponto muito... Passámos da pré-história já quase para o século XX. Ora bom, houve um senhor, um pintor, que vocês talvez já tenham ouvido falar, se chamava Cézanne, e diz assim, numa carta, ele é famosíssimo, este Cézanne, é preciso tratar a natureza através do cilindro, da esfera, do cone, todos em perspectiva, de modo que cada objeto ao lado do outro objeto, num plano, se dirige para um ponto central. As linhas paralelas ao horizonte dão a extensão, as perpendiculares dão a profundidade. Isto é dito por um pintor. Ora bom, ao falar da perspectiva, cá temos nós, a perspectiva durante muito tempo não foi assumida conscientemente, mas a certa altura houve um tratado sobre a perspectiva. E a perspectiva, a primeira que apareceu foi fazer assim. Por exemplo, conheço aqui as pessoas ou a paisagem e isto ia a um ponto chamado ponto de fuga. Ora, a perspectiva dava... esqueci-me. A perspectiva dava exatamente, vamos ver, na Renascença, sobretudo no século XV e XVI, a perspectiva. Mas a partir desta perspectiva, depois os artistas criaram várias perspectivas no mesmo quadro. Portanto, quer dizer, a partir daqui fizeram-se várias perspectivas. Eu vou ainda ler uma obra que, no século XX, portanto, aparece um movimento chamado cubista. Porquê é que se chamou cubista? Porquê é que esse movimento da pintura e da escultura se chamou cubista? Porquê? Porque partiu de quê? Do cubo, exatamente. Bom, então o que é que acontece? Acontece que, com a perspectiva, nós temos aqui um quadro e o quadro este quadro é tridimensional ou é bidimensional? O quadro? Bidimensional. Mas os artistas quiseram que as coisas aparecessem em 3 dimensões. E quando os artistas pensaram que faziam as coisas a 3 dimensões, então fizeram a perspectiva. Mas os cubistas quiseram mais. Quiseram ver que os objetos precisavam de estar nos quadros e serem vistos de várias maneiras. E então utilizaram as formas geométricas para pôr os objetos em várias posições para se conseguir ter o todo do objeto. E chamou-se os pintores cubistas porque eles partiram de uma forma geométrica. Partiram do cubo. Cá está, todos conhecem, nem vale a pena tirar da caixa. Ora bom, então eu vou dizer porque é que eu escrevi ali gramática. Porque houve um escritor, poeta, crítico de arte, também do século XX, dos princípios do século XX, que escreveu o seguinte.
sobre os pintores cubistas. As figuras geométricas são o essencial do desenho. A sua medida e as suas relações têm sido, em todos os tempos, a regra da pintura. A geometria é para as artes plásticas o que a gramática é para a arte da escrita. Eu digo a da escrita e da conversação também, não é verdade? Portanto, estão a ver isto no século XX. Ora, bom, estamos aqui a ver o tal senhor Cézanne, que falava na esfera, etc. Vamos aqui ver as formas geométricas. A garrafa, ali a parte circular, aqui o prato circular, aqui já quase faz um triângulo. Portanto, os frutos portanto, em esfera. Portanto, tudo isso é aqui a geometria. Foi o tal que escreveu aquilo que eu li. A seguir, se faz favor. Cá estamos. Isto é do Picasso. Picasso utilizou imensas formas geométricas, como veem aqui assim. Vocês veem, aqui chamam-se as meninas de Avignon. Avignon, portanto, é uma cidade em França. E ele foi muito, muito, muito inspirado pela arte negra. Porque houve uma exposição em Paris, porque a arte africana não era quase conhecida. Então, nem se ligava. Mas houve uma exposição em Paris sobre a arte africana. E os artistas ficaram tão impressionados com isto que ele pensou, e a arte africana, vocês virem as máscaras, são muito esquematizadas, têm muitos esquemas. E, portanto, ele ficou muito entusiasmado, como ele e outros, sobre aquela geometria das máscaras africanas e aplicou aqui, exatamente, neste quadro que é muito famoso, que é de Picasso. A seguir, se faz favor. Ora, bom, aqui a fotografia não é assim tão boa. O tal cubismo, e que se socorreu não só de cubos, mas de formas geométricas, chama-se aqui Mulher em Azul. Ora, bom, é muito abstrato. Isto é para a pessoa idealizar o que lá está, mas através de várias... Ai, não é isto. Através de várias formas geométricas. O cubo, umas meias luas, etc. A fotografia não é realmente das melhores, mas isto está inserido no cubismo, que começou com o cubo, mas também com outras formas geométricas, o losango, o triângulo, etc. Passa-se, faz favor. Ora, aqui temos o violino e vela. Isto aqui vê-se bem como as formas geométricas estão aqui envolvidas. Portanto, tudo isto com uma harmonia. E essa harmonia, muitas vezes, está exatamente na tal regra de ouro que eu falava e que os vossos professores podem ensinar melhor. Essa regra de ouro, a divina proporção, que foi empregue no Parthenon da Grécia, que foi empregue no Pátio dos Leões, no Alhambra, que foi empregue por estes artistas, não só estrangeiros como nacionais. Vamos passar. Cá está a Torre Eiffel. A Torre Eiffel com formas geométricas e colorida, de Robert Delaunay. O Delaunay foi um artista muito conhecido do século XX e que viveu em Portugal, no Porto. E tem muitas coisas sobre a vida o folclore, o artesanato português, tudo isto, mas sempre em formas geométricas e redondas. Ele e a mulher viveram no Porto nos princípios do século XX e são conhecidíssimos. O Robert e a Sónia Delaunay. A mulher, além de fazer coisas como vocês vão ver, também se dedicou à moda. E então os fatos e vestidos que ela desenhou também tinham formas geométricas. Vamos passar. Isto é da Sónia, portanto, a mulher dele, que utilizou prismas elétricos. Cá está, prismas, o próprio prisma, e que ela transporta para aqui, e elétricos. Portanto, estamos no tempo da eletricidade e, portanto, tudo isto em formas redondas, de círculos, portanto, formas geométricas. Só é uma arte abstrata, não é uma
pintura figurativa. Normalmente, quando tem figuras, chama-se pintura figurativa. Aqui é abstrata. A arte abstrata quase toda é geométrica. Tudo, quando é abstrato, tem geometria. Vamos passar. Cá temos este Kazimir Malevich, que é russo, também do século XX, chegou ao suprematismo. O suprematismo foi uma corrente só em que a geometria era a fonte principal dos quadros. Só. Mas posta de determinada maneira que tivesse um certo dinamismo. E nós realmente olhamos para aqui e há um certo dinamismo nas formas. Chamou-se isto suprematismo ou também construtivismo, porque tem a ver com construção, com a construção geométrica, com tudo quanto tenha a ver com geometria. Portanto, este russo é muito conhecido, Kazimir Malevich, e foi da corrente construtivista. Vamos passar. E agora temos aqui um homem do Porto, Nadir Afonso, que utilizou formas geométricas, mas dinâmicas ao mesmo tempo. Estas curvas, tudo isto. A cidade incerta. Este é um português muito conhecido, morreu há poucos anos, e, portanto, homem do Porto, e que os quadros dele são belíssimos, que também, no fundo, tem a ideia de uma cidade, mas é abstrato, portanto, não é figurativo. Vamos passar. Este aqui, o Piet Mondrian, conhecidíssimo. Se alguém tivesse um Piet Mondrian em casa, estava rico para toda a vida e para as suas gerações. Ele, olha-se para aqui, é uma arte abstrata, não é figurativa. Mas dizer assim, olha, isso também eu fazia, porque isto é só pôr aqui. Não. Todas as composições deste Piet Mondrian têm uma álgebra por trás, tem uma matemática por trás. A tal regra de ouro que eu falei há bocado, da proporção, está lá metida. Quem vê melhor são os matemáticos e os que se dedicam à geometria, que podem ver como é que ele fez a proporção de um quadrado para o outro, como é que ele mudou dos quadrados e inseriu cor lá dentro. Por isso, quando nós vemos isto e pensamos assim, olha, foi feito de qualquer maneira, isto também eu fazia. Mas não, tem um fundamento por trás. Era aquilo que eu dizia. Além da criatividade, além dele querer usar a geometria, ele usou o raciocínio, usou a álgebra, usou a matemática. Portanto, quer dizer, o tal regra de ouro do Pátio dos Leões, que a gente vê em quase todas, em muitas construções da Renascença, e os arquitetos ainda hoje usam isso, também foi usada na pintura, portanto, e na escultura. Vamos passar. Já agora, pronto, cá está. Ângelo Sousa é outro homem do Norte, português, que até o título é Grande Geométrico. Está tudo dito. Está tudo dito. Portanto, nem vale a pena estar aqui mais. A seguir, e agora uma coisa fantástica do Almada Negreiros, que está na Fundação Gulbenkian. Vocês quase todos foram à Fundação Gulbenkian e, portanto, se calhar nunca olharam para o que lá está. Chama-se este painel Começar e vocês estão a ver ali uma espécie de estrela de 5 pontas e ele, a partir dali, fez as suas proporções matemáticas e fez este painel abstrato, que não está ali, aqueles riscos não estão ali de qualquer maneira. Então, tem uma matemática por trás, embora usem as linhas geométricas. Agora, quando forem à Gulbenkian, fazem favor de olhar. Agora a seguir. E agora, quando for à Avenida Infante Santo, sabem onde é que é a Avenida Infante Santo? Pronto, vão ver um painel da Maria Keil, que morreu há pouco tempo, o Mar, que é todo feito de padrões. Os tais padrões geométricos foram buscar à natureza, não é? E cá está. Quando passarem pela Infante Santo, vão olhar aqui para isto. A seguir, estou a terminar. E isto é um painel de azulejos que está em França de um artista português, que é o Manuel Cargaleiro,
cá está também, todo ele, este está uma estação de metro em Paris, mas ele é português. Claro que eu não fui mostrar Vieira da Silva, que também tem, porque senão estávamos aqui muito tempo e vocês maçavam-se, e eu parece-me que ainda acabo com o Eduardo Neri, que também morreu há pouco tempo, e que tem as formas, como vocês veem, os quadrados, mas num espaço ilusório, dinâmico. O Eduardo Neri também é outro português que se ligou à arte op. Porquê é que se chama arte op? Já ouviram falar na op? Sabem o que é que quer dizer? É óptica, ótica. De antes escrevia-se óptica. Agora com o ortográfico, se calhar tiraram o P. E então ficou op. Portanto, a arte op é aquela que está ligada realmente à visão ilusória e, portanto, ótica. Tem a ver com os olhos, tem a ver com a ótica. Pronto. Depois há, por exemplo, a arte pop não é tão geométrica, já é uma arte popular. Portanto, aqui temos o espaço ilusório de Eduardo Neri. E acho que acabo aqui, acho que não é melhor não continuar mais, para não nos maçar. Só queria, quando fossem à Gulbenkian, ou quando olhassem, fossem aos museus, olhassem para ver o que é que está por trás só daquela pintura. Porque se vocês vão ver, por exemplo, uma santa ou um santo, há sempre uma geometria lá por trás. Sempre. A geometria acompanhou sempre os artistas. Sempre. Desde a pré-história até à atualidade. E como vêem, não foi só no estrangeiro, mas também aqui em Portugal. Houve inúmeros, sobretudo depois de 1945, houve o Nadir Afonso, o Fernando Lanhas, que eu não falei, todos estes que eu mostrei. E, portanto, temos aqui o cubismo, através do cubo, e depois temos realmente a arte op, que também tem muito a ver com a ótica. Pronto, e é isto, mais nada. E espero que não vos tenha amassado muito e que os vossos olhos comecem a ver a geometria na arte. Pronto, obrigada. Como diz? Não sei, eles se calhar já estão muito fartos, já